Fala galera, professor Xandão. Vamos falar hoje sobre razão e proporção. Um assunto de extrema, muitas aplicações envolvidas nesse tema de razão e proporção, mas a gente vai trabalhar com a parte inicial, apenas com a parte de razão, a parte de proporção e divisão proporcional. Bom, o que nós teremos na nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje a gente vai começar então conceituando razão e proporção. Na sequência, veremos as propriedades das proporções. Mas, professor, todas elas? Não. Veremos duas propriedades de proporções, as essenciais para aquilo que vamos precisar para a nossa aula de hoje. Depois veremos o conceito de divisão em partes proporcionais e como executar esse processo de dividir algo não de forma igual, mas de forma proporcional a algo que vai ser previamente definido. Na sequência faremos 2 exemplos e, ao final, eu deixo para você exercícios propostos para que você possa praticar aquilo que foi dito nessa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá começar? Bom, então razão e proporção é o tema da nossa aula de hoje, mas a gente começa definindo o que é proporção. Proporção é uma comparação entre grandezas. Comparação. E comparação de que maneira? Comparação na forma de uma divisão, na forma de uma fração e que a gente chama isso de razão. Então nós vamos comparar razões, comparar frações. Só que essas grandezas que a gente está comparando, elas podem ser comparadas de forma direta ou de forma inversa. O que é isso? Duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Professor, quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Vou dar-lhes um exemplo. Imagine que eu tenha uma certa quantidade de funcionários. Então, funcionários seria uma grandeza. Funcionários. E esses funcionários vão executar uma determinada obra. Então, observe que quanto mais funcionários eu tiver, maior será a obra que eles vão executar. Então, eu tenho o seguinte: quando o número de funcionários aumenta, aumenta também a obra que vai ser desenvolvida por esses funcionários. Quando eu tenho duas grandezas, onde uma aumenta e a outra aumenta, não de forma igual, mas de forma proporcional, se uma aumentar e a outra também aumentar, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Mas, agora imagine as grandezas velocidade e tempo. Bom, se você for executar uma viagem, fazer uma viagem qualquer, e se você aumentar a velocidade desenvolvida ao longo da viagem, quanto maior for a velocidade, você vai gastar menos tempo para chegar ao seu destino. Então, velocidade e tempo são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra diminui de forma proporcional, não de forma igual, proporcional. Então as grandezas podem se relacionar dessa maneira, certo? Bom, e o que vem a ser o conceito de proporção? Bom, proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações, entre razões. Guarde isso. Proporção é uma igualdade entre frações, entre razões. Olha o exemplo desses dois triângulos. Você tem um triângulo menor e um outro que é um triângulo, digamos, uma miniatura do primeiro. Observe que as medidas dos lados desses triângulos, você tem o maior medindo 4 e a miniatura medindo 2. Você tem um lado 6 do triângulo maior e um lado 3 da miniatura. Você tem um lado 10 do triângulo maior e o 5 da miniatura.
Então, se nós formos comparar as medidas equivalentes, o lado que está na horizontal 8, comparado com o lado menor 4, essa comparação é uma divisão, é uma razão. Então, a gente diz assim, 8 está para 4. Está para é uma divisão. 8 dividido por 4 vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o lado 6 e dividir pelo lado equivalente dele, que é 3. Então, 6 está para 3. E o lado de medida 10, comparado com o lado 5, a gente diz que 10 está para 5. Então, observe que nós temos 8 está para 4, assim como 6 está para 3, assim como 10 está para 5. Está para é uma divisão. E o assim como é uma igualdade. Então, nós temos uma igualdade de várias frações. Isso é o que a gente chama de proporção. E o resultado dessas frações é o que a gente chama de constante ou coeficiente de proporcionalidade. Então, o resultado de cada uma dessas frações, já que essas frações são todas iguais, o resultado é o mesmo, chamado constante ou coeficiente de proporcionalidade. Beleza? Bom, então isso é uma proporção. Agora, vamos ressaltar duas propriedades das proporções. A primeira, chamada propriedade fundamental das proporções, ela diz de forma teórica que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O produto dos meios, os meios seriam esses dois elementos, é igual ao produto, ou seja, a multiplicação dos extremos. Mas que, no popular, a gente chama isso aí de uma multiplicação cruzada. Então, a primeira propriedade diz que sempre que você tiver uma igualdade entre frações, nós iremos, então, multiplicar cruzado. E o resultado dessa multiplicação vai ser igual para as duas. Essa é a primeira propriedade que nós usaremos em todas as questões que envolverem proporções. Já a segunda propriedade, ela é exclusiva para os probleminhas de divisão proporcional. Quando você tem algo e quer dividir em partes, mas você não quer dividir em partes iguais. Você quer dividir em partes proporcionais a algo que venha a acontecer dentro da sua situação proposta. Então, a propriedade 2 diz o seguinte: bom, já vimos que uma proporção é uma igualdade entre frações. Podem ser 2, 3, 4, quantas forem. Mas a segunda propriedade diz o seguinte: se nós somarmos todos os nossos numeradores e somarmos todos os denominadores, nós encontraremos uma nova fração que vai continuar sendo igual às frações anteriores. Repetindo, se eu tiver uma proporção, uma igualdade entre frações, se eu somar todos os numeradores e somar todos os denominadores, nós vamos encontrar uma nova fração que será igual a todas as frações anteriores. Observe o nosso exemplo. Eu tenho uma fração 3 sobre 6, que se a gente simplificar, vai ser igual a 1 sobre 2. Ou seja, 3 sobre 6 é igual à fração 1 sobre 2. Igualdade de fração numa proporção. Ou seja, a primeira fração é 3 vezes maior do que a segunda, proporcional. Só que se nós somarmos os numeradores 3 mais 1 e somarmos os denominadores 6 mais 2, nós vamos encontrar uma nova fração, 4 sobre 8. E essa nova fração 4 sobre 8 também vai dar 1 sobre 2, ou seja, essa nova fração ela continua sendo igual às frações anteriores. É isso que diz a propriedade 2.
Se eu somar os numeradores e somar os denominadores, encontraremos uma nova fração que é igual às frações anteriores, e nós usaremos essa propriedade 2 quando formos trabalhar com divisão proporcional. Mas como assim, Xandão? Vamos a um exemplo, então. Observe que no nosso exemplo diz que Simone dividiu 30 chocolates. Então nós temos 30 chocolates que serão divididos entre os 3 sobrinhos da Simone. 30 chocolates serão divididos em 3 partes, uma parte para cada sobrinho. Só que o texto diz que essa divisão não vai ser igual. Cada um vai receber 10? Não. Diz que essa divisão vai ser diretamente proporcional às idades de cada um. Diretamente é quem tem mais idade recebe mais. Quem tem menos idade recebe menos. Então nós vamos dividir isso aqui em 3 partes. Eu não sei quanto é cada parte. Então eu vou criar 3 variáveis, uma para cada uma das partes. Vou chamar de x para a primeira parte, y para a segunda e z para a terceira. Só que o texto disse que cada parte é proporcional, vai ser dividido proporcional às idades. Então, a parte x vai ser proporcional à idade do primeiro sobrinho, 2. Assim como, igual, a segunda parte y vai dividir proporcional à idade do segundo sobrinho, que é 3. Assim como, igualdade, a terceira parte vai ser dividida proporcional à idade do sobrinho, que é 5. Pronto. Montamos a proporção, que nada mais é do que uma igualdade entre frações. Só que quando a gente divide proporcionalmente, a gente usa a propriedade da divisão proporcional, que foi a nossa propriedade 2, que diz que se nós somarmos todos os numeradores e somarmos todos os denominadores, nós encontraremos uma nova fração. E essa fração vai ser igual às frações anteriores. Mas, Xandão, onde que entra essa propriedade? Onde que ela me ajuda? Meus amigos, pense comigo. Se eu tinha algo, um todo, que no caso eram meus 30 chocolates, e eu dividi, nesse caso, em 3 partes, se eu somar todas essas partes, eu volto a ter exatamente aquela quantidade total. Então essa propriedade ela se aplica justamente nisso. Quando eu somo os meus numeradores, eu estou somando todas as partes. E quando eu somo todas as partes, eu volto a ter o meu valor total. E o denominador são valores que você já conhece, então isso também vai dar um número conhecido e, portanto, você encontra uma fração que, se der para dividir, você divide. Se não der, deixa na forma de fração mesmo. Observe que eu encontrei 30 sobre 10 e 30 sobre 10 é igual a 3. Esse resultado 3 vai ser igual a cada uma das frações que eu tinha anteriormente. Então vamos lá? A primeira fração, que era x sobre 2, agora eu sei que vai ter como resultado 3, que eu acabei de encontrar. E aí aplica a propriedade número 1, multiplicação cruzada, nós encontraremos x vezes 1, x é igual a 2 vezes 3, 6. Então o primeiro sobrinho vai receber 6 chocolates. Já o segundo sobrinho, a fração dele é y sobre 3. Essa fração também vai dar resultado 3. Multiplicando cruzado, sempre usaremos a propriedade 1. Y vezes 1 dá y. 3 vezes 3 dá 9. Então o segundo sobrinho vai receber 9 chocolates. Da mesma maneira que o terceiro sobrinho, z sobre 5, a fração equivalente a ele, também vai dar um resultado 3, onde, multiplicando cruzado, z vezes 1, z, 5 vezes 3, 15.
Então tá aí a quantidade de chocolates que cada sobrinho vai receber. O primeiro, que tem menos idade, recebe menos chocolate, 6. O segundo, que tem uma idade intermediária, recebe uma quantidade intermediária de chocolates, 9. E o terceiro, que tem mais idade, também recebe mais chocolate, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então tá aí. Exemplo número 2, que é semelhante ao exemplo 1, ainda divisão proporcional. Observe que agora o texto diz o seguinte: o advogado de uma família leu um testamento deixado pelo pai para seus 3 filhos. Em determinado instante, o texto informava que o valor de 40 mil deveria ser dividido entre os 3 irmãos. Igualmente, Xandão? Não, dividido proporcional. Mas, Xandão, aqui ele não diz se é direta ou inversamente proporcional. Meus amigos, quando diz que a divisão é proporcional, subentende-se que é diretamente proporcional. Porque se tiver que ser inversamente, o texto tem que deixar claro isso para você. Então nós vamos dividir diretamente proporcional as idades que são 5, 8 e 12, semelhante à questão anterior, e todas as questões de divisão proporcional resolve sempre de forma semelhante. Então aqui eu tenho um total de 40 mil. Esses 40 mil precisam ser divididos em 3 partes. Iguais, Xandão? Não. Proporcional às idades. Então, vamos lá as 3 partes novamente. Uma eu chamo de X, outra de Y, outra de Z. E cada uma dessas vai ser dividido proporcional às suas idades. X vai ser dividido proporcional à idade 5, Y vai ser dividido proporcional à idade 8 e o Z vai ser dividido proporcional à idade 12. Se eu estou dividindo proporcionalmente, então nós aplicamos a propriedade 2, que diz para eu somar os numeradores e também somar os denominadores. 5 mais 8 mais 12. Só que, se eu dividir em 3 partes, x, y e z, se eu juntar essas partes novamente, o que eu estou fazendo é voltando a ter o meu valor total, que era de 40 mil. E os meus denominadores somados, 5 mais 8 mais 12, dá 25. E se nós somarmos 40 mil dividido por 25, nosso 40 mil dividido por 25, isso é exato. Lembrando, não necessariamente precisa ser exato. Se for exato, ótimo. Se não for, deixa na forma de fração. E você vai comparar essa fração a todas as outras anteriores. Porém, nessa questão, ele não pede para eu encontrar todas as demais frações, todas as partes. Ele me pede aqui uma parte específica. Quer saber quanto que o filho do meio vai receber? Aquele que tem 8 anos. Então, eu tenho que saber o valor proporcional aos 8 anos. Então, vamos aqui ao nosso cálculo. Vamos pegar a fração do filho do meio, y sobre 8, e vamos comparar com o resultado que nós encontramos, 1.600. Propriedade 1, multiplicação cruzada. Então, nós teremos que y vezes 1, y, é igual a 8 vezes 1.600. 8 vezes 1.600 dá 12.800. Esse vai ser o valor recebido pelo filho do meio, 12.800. Resposta alternativa C. Então tá aí, probleminhas de divisão em partes proporcionais são todos resolvidos da mesma maneira. Bom, esse foi o assunto da nossa aula de hoje, razão e proporção, onde focamos muito mais na ideia de divisão proporcional, onde agora temos 2 exemplos muito semelhantes àqueles que nós fizemos nessa aula de hoje. Então fica aí para você praticar e qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo através desse contato que aparece para você na tela. Qualquer dúvida, então deixa aí para a gente sua pergunta e também suas sugestões
para aquilo que puder te ajudar dentro dos seus estudos. Valeu, espero que você tenha gostado e até a próxima.